Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito o nosso ilustríssimo, mais que ilustre convidado aqui nessas férias de todo mundo, mas os podcasts não param, né? É o caso do nosso Ilustre Podcast, toda quinta-feira, com um episódio inédito, às 8 da noite, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. E nós vamos conversar com um convidado multitarefas, um multiartista. O nosso convidado é ator, é compositor, é cantor, fundador de uma banda, posso dizer assim, icônica da cidade de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil. É um grande cara, um cara boa praça, como se dizia antigamente, talvez até no tempo dele, né? Mas o fato é que estamos aqui com um grande convidado que se chama Vandi Doratiotto. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast, mesmo que remotamente. Seja bem-vindo, Vandi. Opa, muito obrigado, Érico. Obrigado pelo apreço nas suas palavras aí de abertura. Abraço para o Enzo, que está fazendo o trabalho junto com você. E para a turma que está nos acompanhando aqui. Estamos juntos, velho. Vamos lá. Ô, Vandi, eu ia dizer que eu te conheço desde criancinha, só que não é exatamente uma verdade, porque eu conheci você desde jovenzinho. Faz tempo. Já faz tempo. E ao contrário de muitos, eu não conheci você pelos programas infantis da TV Cultura. Eu conheci você pela TV Cultura, mas por um programa de música, né? Que é o icônico também, o Bem Brasil, né? Que, aliás, você apresentou edições especiais desse programa, desse infelizmente saudoso programa, né? A TV Cultura podia pensar em voltar esse programa em definitivo, né? Porque você gravou pelo menos 2 edições no ano de 2024, né? Então, como é a pergunta que talvez muitos fizessem, mas eu vou cair no clichê sem medo de ser feliz. Como é voltar a apresentar um programa como o Bem Brasil depois de tantos anos aí fora do ar? Qual é essa sensação aí de retorno para um trabalho tão marcante, né? É verdade, Érico. A gente não é dono do programa. Depois que uma coisa acontece, a gente também pode ver de fora, né? E é fato, virou um acontecimento assim no meio musical importante, levando gente de todo tipo. Mas começando pela sua pergunta, o Bem Brasil, para quem não se lembra, ele faz 17 anos que saiu do ar. Nossa. E foi de 91 a 2007, 2008, que ainda passava alguma coisa, e então, somados, são 17 anos e coisa e tal. Foram, em média, 800 programas ou mais. Então, eu vi toda a música popular brasileira passar por ali, foi uma coisa espetacular para mim, e como um músico que sou da música popular, e para todos que lá tiveram, né? A gente recebe esses feedback até hoje, de acontecimentos engraçados e legais que aconteceram nesses anos todos, 17 anos apresentando um programa ao vivo. Então é o máximo, né? E eu fiz 2 programas experimentais em dezembro, como você falou, né? Novembro, né? E foi com a Teresa Cristina, depois a turma do hip hop, maravilhoso, né? O DJ1, a turma toda. Taíde e tal, e uma banda incrível e tal. E a ideia, sabe como é que são? Às vezes a televisão muda por qualquer razão, mas a ideia é que a gente venha fazer de março até o final do ano programas mensais. Antigamente, para quem se lembra, eram programas semanais. Agora a gente vai fazer um por mês, que a produção é muito difícil, etc. e tal. Em vez de ser no Sesc Interlagos, como foi, vai ser no Sesc Itaquera. Vai ser lá no Sesc Itaquera, onde a gente fez os 2 experimentais. Daí a gente fala mais para frente. Será aos domingos, ao vivo também, das 11 a 12h30, como era antes. Por aí. Oh, que maravilha. Então eu acabei tendo uma notícia de primeira mão, praticamente, Vandi. Que beleza. O primeiro podcast que eu faço
falando isso, e que eu intuía que isso ia acontecer pelo que se conversava, mas eu não tinha certeza e não podia falar em entrevista, não podia falar ainda, né? E agora eu estou te falando aí, velho. Oh, que Vamos maravilha. voltar. Se algo mudar, não depende da minha vontade e do que foi falado até agora. Mas televisão tem uma dinâmica própria, tal, mas tenho certeza que vai rolar. Oh, maravilhoso. Nossa, fiquei feliz já de abrir com essa notícia quentinha aqui. Você viu só, velho? Olha que beleza. Ô, Vande, já que a gente está falando do Bem Brasil, eu acho legal fazer até um paralelo, embora dos dois programas icônicos na minha cachola aqui de música da TV Cultura. Um, evidentemente, é o Bem Brasil, né? Muito bem conduzido por Vossa Senhoria, né? E também um outro programa que é meio que o oposto do Bem Brasil no sentido do intimismo, né? Que é o Ensaio, né? Do Fernando Faro. Então, eu queria saber de você se você acompanhava o Fernando Faro, eu suponho que sim, né? Claro. Antes de você fazer o seu trabalho no Bem Brasil, porque você você fundou o Premeditando o Break em 76, é isso? Isso. E aí o Fernando Faro, que eu saiba, pelo que eu pesquisei, ele já apresentava um programa como o Ensaio na TV Tupi ainda nos anos 1970, né? Que era o MPB especial. E dessa memória, você tem na sua memória afetiva o trabalho do Fernando Faro no Ensaio? Que artistas que você se lembra, tanto na fase lá dos anos 70, quanto de depois, já na TV Cultura, quais os artistas que você tem uma memória afetiva e especial porque você os viu no programa do Fernando Faro? Você falou de um cara que fez o programa, o Fernando Faro. Eu vou ao paroxismo mais importante da música popular brasileira, no meu entender, pelo formato inovador. Ele era um cara futurista, né? Um cara incrível, o Faro. Tinha uma memória de elefante, sabia tudo sobre música, né? Era uma enciclopédia. Tem histórias com ele, nós ficamos amigos, viajamos juntos para o Rio, com a Inesita Barroso, ele, eu e outros, para fazer lá no Rio esses fragmentos do programa que a gente apresentava, isso mais para agora. Sim, nos anos 70 para cá, vixe, eu vou começar dizendo, você falou em memória afetiva, é o que me liga muito, eu sou muito ligado a essa coisa da memória afetiva, né? Uma coisa até passional que eu tenho, né? Ascendência italiana, aquela coisa toda. O primeiro que me veio à cabeça aqui foi o Adoniran Barbosa, que eu amo, e fiz até um trabalho junto com meu filho, que é um músico profissional, o Danilo Moraes, e nós fizemos um trabalho bonito. O último dele, convidamos a Marisa Hort, e um elenco de músicos incrível, já no Sesc 14 Bis, sobre o Adoniran. E fiz várias coisas sobre o Adoniran, os 100 anos do nascimento dele, ele nasceu em 1910, em 2010 a gente montou um trabalho na casa de Francisco, o Danilo, ficou quase um ano em cartaz, só para você ver o quanto eu sou ligado ao Adoniran. Tem livros de 500 páginas sobre ele, sei tudo. E, em suma, então esse é um dos que me veio de cara. Mas, rapaz, teve tanta coisa. Eu estou lembrando desses clássicos, o Cartola, Elza Soares, Nossa Senhora, toda a música magnífica passou ali, quando a gente não tinha essa profusão de artistas, obviamente, que vieram depois, né? Então, aquela legião de pessoas que tinha voz enorme nos anos 70, todo mundo fez. Quando o hip hop começou, o funk, que normalmente as pessoas mais velhas começam a resistir, eu acho uma coisa errada, precisa abrir os olhos e ver. Quem é interessado na música brasileira tem que prestar atenção em tudo. E o Faro tinha isso. Ele sabia do que ele queria, né? Paulinho da Viola, que ele e eu amávamos tanto, e continua amando, né? E o Fernando Faro agora está em outra dimensão, ouvindo o Paulinho não sei aonde. Em suma, então, ele não era fechado na estética que ele mais amava, ele levava todas as novidades. Isso é uma grande coisa, que, na devida proporção, o Bem Brasil também fez, né? De levar
a Pitty, depois o Magal Costa, depois um Tim Maia, depois um Rock do Sul iniciando. A Daniela Mercury fez o primeiro show grande em televisão em São Paulo, no Bem Brasil, em 92, quando ainda era na USP, no Anfiteatro Romano. E aí, mais dúzias de exemplos nessa linha, né? Então, você lembrou de um cara aí, velho, que para mim é o cara mais importante do Brasil, porque ele sabia das coisas e se colocava frente às câmeras mostrando. Não era só um historiador, né? Como tantos bons que nós tivemos. O Tinhorão, embora tinha ressalvas com o pensamento final do Tinhorão, mas um grande escritor, né? O Sérgio Cabral, tantos, o Sérgio Cabral pai, né? E Sim. tantos. Que bom. E me diga uma coisa, você esteve no ensaio, não esteve? Isso. O primeiro grupo que você falou, en passant, para quem não sabe, o Premier se formou de 76 para 7 na ECA, na USP, e nós estivemos lá, fizemos uma farra danada e tomamos uma cervejadinha antes, entramos tudo alegre, foi uma festa, e o Faro era assim, né? O Faro, ele tirava da gente o que a gente nem lembrava, ele estudava a situação de cada um. Mesmo ele não sendo contemporâneo, às vezes, como eu falei há pouco, de quem ele convidou, o cara sabia quem ele estava levando. Eu procurei fazer isso na minha vida. Eu sou de certa forma, discípulo também do Faro, mas também da Fábrica do Som, o Tadeu Jungle. Temos o Serginho Groisman, que somos da mesma geração. Então, né, a gente prestava atenção nesses caras que têm uma comunicação clara com as pessoas, honesta, né, sem firula e etc., emotiva, né? Essas pessoas que eu citei, somos todos emotivos diante de quem a gente levava. Não era uma coisa fria de apresentador que não sabia nada do que estava acontecendo. A gente sabia. Então é isso. O legal você falar isso, né, Vande? Porque eu noto aqui no meu próprio podcast, sabe? Eu não sou um comunicador de nascença, eu sou cartunista. Só que eu amo música e eu amo falar, sabe? Isso depois de uma infância que eu não falava bulhufa, sabe? Então eu aprendi a me comunicar e eu gosto muito desse contato, assim, de fazer esse tipo de trabalho de comunicação. Primeiro que você conhece gente legal que nem você, que nem tantos convidados aqui do podcast, né? E segundo, que você sai do casulo. Eu imagino que a música seja uma arte muito mais comunitária, digamos assim, do que a atividade de um cartunista. O cartunista pode ficar quietinho no canto dele lá, ainda mais com a internet, né? Então, a gente não tem... A arte que eu exerço, que eu pratico, não é uma arte tão comunitária quanto a música, né? Música... Ninguém faz música exatamente sozinho, né? E falando em reunião, não vamos escancarar, não vamos falar en passant, não, do Premier, né? Em 76, qual foi o contexto que fez surgir o Premeditando o Break, carinhosamente chamado de Premier? Olha, o Premier, ele se inseriu, eu dou um pulo para voltar, na chamada vanguarda paulista, que não era nem mais e nem menos que nada que rolava, mas era um grupo com interesses diferentes do mainstream, mesmo porque nós não tínhamos um barato de entrar em altas gravadoras, porque a gente não fazia uma música, o nosso interesse não era de uma música exatamente comercial, com o refrão certinho, para tocar no rádio, e eu repito que isso não é julgamento de valor, isso é de circunstância, né? É muito mais fácil você colocar na rádio uma coisa mais palatável, que bata mais com a média dos caras que estão ouvindo, das pessoas que estão ouvindo, do que uma música um pouco mais experimental, como era do Premier, do Arrigo Barnabé, do Itamar Assunção, do Grupo Rumo, do Língua de Trapo, mais uma série deles, que fizemos historiazinha nossa no Lira Paulistana, um teatro outsider, num buraco, num porão, né, onde amplificou nosso sinal. Então, a gente não queria negar a história da música popular brasileira, que a melhor coisa que o Brasil tem até hoje é a música popular, não há dúvida. Um país que tem, né? Um país que tem, eu vou citar os óbvios, para não falar dos que vieram depois, maravilhosos.
que tem um Chico Buarque, um Milton Nascimento, um Caetano, um Gil, agora um Lenine, e mais 100 nomes, né? Mas eu estou falando das bases, das raízes pesadas da música popular brasileira, só pode ser reverenciado no mundo inteiro, né? Ou seja, que tem como um patrono da grande música popular que pisou na chamada música erudita clássica, você tem um Tom Jobim, mas você tem um Moacir Santos, quem não está a par, põe no Google aí. Johnny Alf. Johnny Alf, você lembrou bem, o Johnny Alf foi o cara que iniciou a bossa nova. Aquela forma de tocar nas boates o piano e cantar baixinho, né? E já tinha um pé no passado também. Então, as pessoas pensam que você fazer um movimento novo, de vanguarda, que vai se saber se é de vanguarda ou não no futuro, não significa negar o passado. Ao contrário, o cara que despreza a história da música popular brasileira é idiota, porque não consegue dar um salto e fazer alguma coisa boa. Não quer dizer que um cara que nasceu hoje ele tem que estar ouvindo Orlando Silva, não embora devesse, né? Não, tem que ser do nosso tempo. Nós temos que ser, as gerações que vêm tem que ser do seu tempo. Mas tem que dar uma olhada na história da magnífica música brasileira, que também tinha muita porcaria, né, Érico? Também tinha muita... não vamos negar, né? Não vamos negar. O Duke Ellington falou uma coisa lapidar que eu quero deixar gravada aqui, como na minha, eu enfatizo, o Duke Ellington assim, existem 2 tipos de música, a boa e a ruim. Isso é sempre. Na música erudita também. Até Beethoven tinha umas coisas meio chatas. Enfim, né? Então, pronto. A gente surgiu meio querendo dar uma mudada, assim, né? Não ter só uma reverência à grande música, porque nós não tínhamos capacidade de fazer melhor do que já se tinha feito no Brasil. Né? Como é que você vai escrever uma letra melhor do que um Chico Buarque? Como fazer arranjos melhores do que um Moacir Santos, Severino Araújo? Mas se faz arranjos diferentes, que eles também não fariam. Né? Tem uma legião que veio aí, Érico, da qual, sem querer ficar falando da família, meu filho faz parte, que é muito boa. De músicos, o Tó Brandilione, você tem, cara, a Cel, né, que aliás o Danilo que eu falo é parceiro também dela, musical, né? Compôs também. Veja só, essa geração está compondo com o Chico César, que já era uma geração anterior, compondo com o Zé Cabaleiro, pegando novos poetas e musicando. Então, digo para vocês, se tiver jovens nos ouvindo, não entre no papo do seu tio, do vovô, que é gente boa, mas que fala assim, a música era do meu tempo. Não, era também do tempo dele, mas também agora temos coisas, talvez até um volume maior do que aquela época, dos anos 60, 70. Não, sabe, é legal você falar isso pelo seguinte, hoje eu estava ouvindo o primeiro disco do Premê, na internet, né? E, assim, o que eu noto, Vande, é que vocês pertenciam a essa geração aí da vanguarda paulista, com o Grupo Rumo, o Arrigo, o Itamar Assunção, mas eu noto, assim, todos vocês tinham uma pretensão que vocês atingiram de serem o mais rico possível musicalmente, mas eu percebo que o Premê, ele é palatável, sabe? No melhor sentido. Podia tocar em rádio tranquilamente, sabe? Você não acha que muitas vezes a vocação para ser mais popular não foi atingida plenamente, talvez por conta do desinteresse do mainstream, como você fala? A tua pergunta é lapidar e legal pra caramba, velho. Porque essa aí é uma realidade mesmo. É um fato. Tanto que o Premê com São Paulo, sim, pra quem não se lembra, é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Essa música tocou a larga, pelo menos em São Paulo, porque fala da cidade. Mas entrou numa novela da Globo, que eu nunca me lembro qual é que é. Acho que é Selva de Pedra, né, Mara? Eu não sei, nunca sei. É fácil, São Paulo entrou até numa novela. Eu digo assim, não é porque... Mas a Globo representa uma massa, né? Então, prova de que dá para tocar, sim, claro. Eu digo mais para você, o Arrigo, que tem aquela música dodecafônica, atonal, completamente... Ele é a vanguarda, porque a vanguarda é forma e conteúdo. E nós também, mas de outra forma. Agora, a vanguarda como tal, que eu considero é o Arrigo, embora o cara que eu mais amava na vanguarda era o Itamar Assunção. E ainda lanço esse répito para a juventude. Coloque o Itamar Assunção
para rodar para você ver no seu streaming, que coisa espetacular que é o Itamar Assunção. E também para tocar no rádio, Érico, o Itamar seria absolutamente normal, como tocou Luiz Melodia um pouquinho, né? Mas se você olhar hoje, a gente fala, minha música não toca no rádio, sei lá. Quem que ouve João Bosco no rádio? Um cara genial como o João, né? A gente não ouve, os tempos mudam, e não adianta chorar as pitangas. É assim, velho. Mas também, em contrapartida, você pode manter forever esses caras que a gente citou, e há músicas só de um momento, que acabam logo também. Também estão aí, preenchendo e emocionando pessoas, né? É muito complexo. A arte é o instrumento mais poderoso para a transformação do ser humano, é a arte. Então, cara, você precisa enxergar, né? São pequenas coisas que o cara vê. Quem assistiu esse filme, por exemplo, agora que a Fernandinha foi indicada, né? Ainda estou aqui, e nunca entendeu o que foi o grotesco e o absurdo, o bizarro que foi a ditadura, nunca mais vai falar ou vai reverenciar pessoas com aspecto ditatorial, fascista, que tem pintado por aí. Porque daí vai ver como é ridículo a censura, uma ditadura e tudo. Então, são sinais, né? São sementinhas que você joga. O cara pode abrir um livro e um dia ler um poema desavisado e mexe com um lance na cabeça dessa pessoa que muda a vida, estimula a sair fazendo arte. Ele pode ver um balé belíssimo na TV Cultura, que passa coisa tão linda, e etc. Então, é fazer, sem pensar, não toca no rádio, será que vai tocar? Será que eu vou ficar famoso? Desencana, faça a tua obra de arte e deixa rolar. Não há outro caminho, meu Deus. Assim, eu acho que sobrevivência, de um modo ou de outro, a gente consegue se virar, né? Mas eu acho que a arte está muito ligada ao âmago, à essência da gente. Para usar uma palavrinha da moda, né? Mas é verdade, né? A arte está ligada ao que nós temos de mais íntimo, mais profundo na nossa alma, né? Então, fazer sucesso talvez seja diferente de fazer arte. Cada um tem as suas pretensões, as suas metas. A gente consegue, em maior ou menor grau, atingir as nossas metas, né? Mas é verdade. Acho que arte arte hoje não tem mais nem movimento artístico, tá tudo misturado, joga tudo pro alto e o que cair, a gente cata no chão, de repente é arte, né? Mas assim, e aí você falou do Premier e tudo, e de todo esse movimento, né? Aí eu queria... você falou da coisa de atingir arte, atingir a gente, as sementinhas que você planta e de repente isso aí frutifica, né? Eu posso dar o meu testemunho pessoal, né? Do que me atingiu e que eu falei para você quando eu estive em São Paulo, no lançamento do livro do Fernando Vítolo, né? Sim, que é o livro dos infantis da TV Cultura, né? A gente se encontrou lá e você fez a gentileza de autografar para mim este CD espetacular aqui, que é o Pronto. Esse CD aqui que antes, por sinal, um pouco antes do lançamento lá em São Paulo do livro do Fernando Vítolo, eu passei na Pops Discos lá perto das clínicas, né? E comprei mais um exemplar desse CD aqui, porque eu já tinha, né? Especialmente para você autografar para mim. Então esse disco aqui me marcou profundamente. E uma coisa que eu queria destacar desse trabalho, Ovandi, que é o seu primeiro solo, né? E eu queria destacar a leveza desse trabalho, sabe? Porque muitas vezes a MPB que a gente ama, até por ter estado fortemente vinculada a anos de chumbo, muitas vezes era pesada, né? Porque o clima dos anos 1970 era pesado, né? Sim. E o seu trabalho sempre me passou, você e o seu trabalho sempre me passaram essa impressão da leveza, sabe? Você tocando cavaquinho, sabe? Para mim é o retrato da leveza, aquela aqui que muitas vezes a música popular, pelo que eu falei aí da MPB principalmente, não tinha essa leveza, né? Então esse disco aqui para mim é um sinônimo de leveza e, por que não dizer, de profundidade, né?
Porque a leveza não exclui a densidade também, né? Então eu queria que você falasse desse trabalho aqui que eu gosto demais e eu acho que foi injustamente pouco divulgado na época e até hoje, sabe? Então fala desse trabalho aqui que é o Pronto. O Pronto. Olha, é óbvio que eu fico contente de ouvir uma opinião de alguém como você, que está ligado ao meio. Eu também, sem falsa modéstia, Érico, eu também acho esse Pronto. Eu chamei músicos que eu amo, músicos outsider completamente, doidão daquela época, e músicos grandiosos, o Boccato, e tantos, né? Enfim, alinhavar uns, esquecer outros é problema. E você falou um negócio, você vendo de fora o que a gente fez é mais fácil do que eu emitir opinião. E eu, às vezes, coloco esse CD e eu também acho algumas coisas, eu falo, velho, isso aqui é bacaninha, tá bacana, tá honesto e tudo. E pegando um gancho no que você falou dos anos 70, é verdade. É verdade. A música começou a se engajar de um jeito, até pelo horror que nos cercava e tudo. Eu era adolescente, pré-adolescente, mas vivia aquela fase toda, né? E tudo. E o artista não tem que ter compromisso com a ideologia. Não, não. Mas ele também não precisa fugir dela se acaso você tiver assunto, né? Como um Chico Buarque, como um Milton. Mas a gente não precisa ter um compromisso com ideologia na música, nas artes em geral. Porque ela em si já tem um poder transformador, não é? Então, quando ela fica muito engajada, como aconteceu com o Vandré, que era um grande compositor, um letrista nobre, mas é problema. O Vandré, quando houve uma abertura e tudo, ele enlouqueceu também, né? O próprio Chico comentava, poxa vida, mas eu não posso achar que eu não possa compor sem ser contra um sistema tenebroso no qual eu, né, colaboro mostrando coisas sensíveis, ao contrário daquela grossura e grotesco que rolava. A arte não tem que ter esse compromisso. O Ferreira Goulart, grande poeta, para quem não sabe, né, do Maranhão, ele dizia assim, a arte existe porque a vida não basta, a vida é pouca. Então isso é muito bacana. Então pensemos assim, nós não temos que ter compromisso nenhum com ideologia, com gênero. Você tem que fazer aquilo que é a tua história, né? Cada um, quando se dá melhor, é quando conta aquilo que você sabe. Todos nós somos únicos, são palavras óbvias, mas como é que você vai fazer uma grande obra se você vai ficar pensando ou emulando um outro artista? Você usa sinais que você ouviu na vida inteira de todos os lados. Que pode vir do cinema, pode vir do editorial de jornal, pode vir de uma poesia e os cambal. Mas você só faz uma coisa legal quando você fala da sua experiência. E a sua experiência é única, né? Então você não precisa ser gênio. Não precisa ser gênio. Mas desde que você seja honesto com a sua história, com os seus baratos mentais e tenha sensibilidade. E leia muito. Leia muito. É o que eu digo, que está havendo um perigo, né? Eu sou muito prolixo também, que eu vou misturando estações, mas todas tangem o mesmo assunto. A internet que é uma maravilha absoluta, sem ela o mundo para, mas tudo tem dois lados. A gente está lendo muito pouco, né? Está se lendo muito, muito pouco. E não é para dizer, eu sou culto, eu já li tudo. Não, não é para mostrar para os outros. É que você vai injetando coisas nos seus neurônios, nas suas sinapses. Você melhora como ser humano e você cria empatia. A empatia é a coisa mais que falta no mundo, não é? Quando você vê um personagem num livro maravilhoso, que te emociona, o que aconteceu? Ele ajudou você a criar empatia com os outros. Você passa na rua, vê um sujeito, um mendigo na calçada, ou um cara engraçado dançando na rua. Muitos não têm a menor empatia com nada, passa como se fosse uma pedra. E a literatura, o cinema, a dança, as artes plásticas, o cartoon, tudo isso serve para sensibilizar a gente, né? Para azeitar, como se você colocasse um WD nas suas sinapses, falar assim, olha, velho, você sai de uma pessoa melhor. Ninguém cria coisas maravilhosas se não ler muito, e não assistir muito, e não vir muita coisa bonita em arte, brasileira, internacional, de todas as artes. É o que eu acho. Não, é interessante você dizer isso, né? Porque ao mesmo tempo que a internet abre um mundo pra gente, literalmente, né? Como que nós estamos fazendo aqui, né?
A gente poder fazer uma entrevista sem estar vinculado a uma grande emissora de TV, né? Fazer esse link, né? Então a gente conseguir ter essa comunicação sem eu precisar, por exemplo, estar aí em São Paulo, por exemplo, ou você estar aqui no Que estúdio. provavelmente não nem rolaria, né, Érico? Que provavelmente nem daria. Você falou uma coisa que eu ia falar também, falou, ó, prova da grandeza de hoje do digital, da internet. Nós estamos aqui falando e coisa e tal. É melhor o presencial, eventualmente, para alguns? Pode ser, mas não exclui a grandeza, né, jamais da internet. Mas às vezes tem gente que fica com populismo em cima da juventude, os vampiros da juventude, querendo não falar nada sobre os problemas também da inteligência artificial, por exemplo, que eu conheço muito pouco ainda. É uma coisa que pode ser fantástica, poderá ser e será fantástica. Mas, e não tem outro lado? É óbvio que tem. Acima de tudo, acho que ainda tem que estar o ser humano aí, senão, fica engraçado. Mas estamos em aberto. Quem sabe um robô passa a fazer tudo e a gente só fica ali olhando, sentado num banco. Isso aí. E vem cá, esse disco aqui é de 2003, estou enganado? 2003. Então, 2003 ainda a internet não estava que nem hoje, né? Ah, não, como diria brincando, é tudo mato. Era tudo mato. Só que você fez um disco, para variar, um disco independente, né? Então, queria que você lembrasse da época em que você fez o disco, quais eram as suas metas, as suas pretensões, o que você queria com esse disco aqui? Aliás, velho, esse aí é um CD que ainda tive um aparato de uma empresa que foi a Trama. Eu fiz esse trabalho pela Trama. Aqui era do filho da Elis Regina, a turma do... O João Marcelo, o André... Marcelo Bosco, a turma toda. A Trama durou relativamente pouco, mas ela fez coisas incríveis. Incríveis. E eu, com esse trabalhinho aí, consegui ter uma projeção maior. Eu fiz programas no Ceará, já amplificou meu sinal ter sido feito por uma gravadora. Também não faria menor sentido, né, desprezar uma gravadora, a maioria despreza, porque não conseguiu nunca entrar. A gente esteve, o Premier esteve no Odeon, onde tinha um elenco escandaloso. Mas, no nosso caso, não ajudou nada. O Lulu Santos produziu o disco do Premier lá na Odeon, chamou Caetano participou. Estou dizendo de ícones, né, de nós muito grandes, para a nossa pretensão na época, e não, foi legal, demais, mas não adiantou, né, porque não tinha, foram feitos os 13 pontos, como você tem que fazer na loteria. Faltou isso, faltou aquilo, faltou um jeito nosso, faltou uma malícia daqui e de lá, e a gente acabou saindo ou melhor, saíram a gente da Odeon, porque é assim, se um trabalho não vai muito bem, sai. Mas voltando no meu solo, com esse aí eu já consegui uma projeçãozinha legal e tudo. E agora, só para não esquecer, eu entrei num projeto aí que muito me orgulho, que eu não sei se estou falando bobagem, cara, mas é o PROAC, né, Mara? É o PROAC? É o PROAC. A Mara é meu HD menos gasto, a minha mulher. A Mara, ela me tira um pouquinho, às vezes some coisas óbvias e tal. Então e tinha muita gente, eu vou dizer com satisfação, não com soberba. Claro. E eu peguei, entre muitos, então eu estou muito contente, porque eu apresentei o trabalho, disse que vinha, e aceitaram, uma equipe grande, que examina todo o trabalho. E vou começar o trabalho agora. E eu vou trabalhar também com músicos incríveis que eu amo e tal, o Danilo, que eu venho falando, o Suami, que produziu mais de, sei lá, acho que uns 300 discos, e que é irmão de sentar no boteco, comer um negócio e tomar uma ceva. Enfim, esse é o jeito de a gente trabalhar. E vou fazer agora. E quem sabe, depois quando enrolar, nós vamos voltar a falar para divulgar pelo seu canal aí. E é isso. Esse aí eu tenho coisas aí que eu gosto muito, muito. Muito mesmo.
pelo que eu sou capaz de fazer, eu acho que eu cheguei num nível bom aí. Vamos ver se eu melhoro agora. Eu gosto desse disco, Vande. Primeiro que eu falei da leveza, né? E é algo de um cara, é uma obra, né? De um cara experiente com seus amigos, né? Tão talentosos quanto, né? E essa leveza, esse à vontade, sabe? É, à vontade. É claro que se vocês forem fazer ao vivo, vocês estão entrosados lá, mas no estúdio, vamos dizer que tem que ter alguma, sei lá, alguma regra, né? Você precisa ser um pouco mais compenetrado, talvez, mesmo com essa leveza, com essa vontade, né? Mas Opa, sem isso é um dúvida, Érico. trabalho muito, que, para usar outro verbo da moda, né? Flui muito bem. Luiz, é verdade, é verdade. A maioria que pega um trabalho, ou que vê um filme, como eu fui ver ontem, o Alto da Compadecida, É, aquela fluência, aquela loucura de frases. Você imagina o trabalho, como eu também fiz tanto filme nacional, fiz tanto trabalho como ator, é admirável o que os caras fazem, é, gostando ou não do que você possa ver, da estética de um filme ou outro que você vai ver, mas é impressionante como é difícil, né, a despeito de você no set de filmagem ou no estúdio estar completamente à vontade, é. dando risada, alguns tomam até um vinhozinho, fica tudo bem, mas na hora da gravação, a maioria que não é acostumada não imagina. Às vezes você repete um trechinho no instrumento 20 vezes. Você ouve a sua voz e fala, cara, mas não é. E grava um outro dia. Não, não, aquela não valeu. É um trabalho hercúleo. Então, imagine isso num disco inteiro. Você tem que ter 12, 10, 8, em suma, faixas, né, num álbum. E você tem que ter arranjo, vários instrumentos, todos, obviamente, afinados, compatíveis com o assunto. É por isso que a gente vira profissional, né? Como o cara é profissional em outras áreas e tudo. Mas você levantou uma lebre interessante. No estúdio, por mais que o cara seja um gozador, um avacalhado, como se fala, um cara à vontade, mas no estúdio a coisa pega. Coisa pega. Para chegar no extremo, Érico, uma vez o Caetano produziu um disco do João Gilberto. Bom, Uhum. você já viu que altura eu estou chegando da conversa. O João já não era mole, né? Esse gênio do mundo. E o Caetano, que eu tinha um amor por ele, uma hora ele falou, não quero mais fazer, ele vai me enlouquecer. Porque o cara gravava, amava, ele é geminiano como eu, era Ah, o João Gilberto. Geminiano é atrapalhado. Ama uma coisa e depois não gosta. Então, ele fazia um trabalho belíssimo, até altas horas, de uma faixa. No outro dia, chegava, não gostei. Pode apagar tudo, vamos fazer outro. Então, quem pega, pensa que o cara... Mas também, o cara pode chegar no estúdio e fazer 12 faixas, que depois ele engorda, né? Quem não sabe, você gravar você grava uma linha com voz, com um piano, um teclado, eu estou falando para quem não está acostumado, com uma bateria ou uma percussão, depois você acrescenta uma flauta, um cello, uma orquestra, mas tem gente que grava o disco em uma semana, em 3, 4 dias. Né? A Elisete Cardoso, eu estou falando de uma das maiores do planeta, a Elis Regina, grava todas as músicas às vezes em um dia, né? E pronto. Mas o trabalho como um todo, até você formatar e botar na rua, é uma coisa medonha. e esse, falando em tempo, né? Você lembra em quanto tempo que você gravou esse disco aqui? Completamente não me lembro, mas sei Não lembro. que envolvido nele, com as gravações, pode pôr aí um semestre. Ah, tá. Envolvido no estúdio, que a gente, às vezes, o estúdio não está sempre disponível, o É, músico não está sempre disponível, né? Tem música que você marca, aquele dia ele não pôde, porque toca com gente muito grande e viajou. Então é. é um perrengue você se organizar. Mas eu acho que não passou muito de uns 4 meses, assim, desde que começamos a entrar no estúdio Sim. e concebemos tudo. Não, acho que não passou, não. Mas pensar o disco, ensaiar, agora mesmo, antes de eu entrar com você, É. eu estou no instrumento, estava a tarde inteira aqui,
fazendo músicas que eu já toquei umas 200 vezes. Vai mudando um acorde, fazendo outra palavra. Para quê? Para quando eu for gravar esse trabalho agora, eu esteja mais seguro. E mesmo assim, vai haver mudança total. Se apresenta para um outro colega, ele fala, velho, esse acorde aí não tá legal aí. Bom, então vamos ver, etc. Muda a letra, muda, né? Às vezes você faz a letra, o Paulinho da Viola tanta gente, fez uma letra uma vez, o Paulinho da Viola deixava para escrever, para escrever as letras dele, quando ele vai entrar no estúdio. Ele não tem quase nada pronto. Ele é de escorpião, ele é um escorpiano. Quem conhece bem signo para falar, é assim mesmo. E o cara chega no estúdio e começa a compor as músicas naquela circunstância, às vezes no estúdio. Então, mas ele tem na cabeça um manancial de ideias, de palavras, de situações, né? E de experiências que ele põe ali. Outros precisam fazer durante 2 anos antes para começar no quarto. É legal. Ô Vande, você notou que a nossa linha do tempo aqui do podcast é meio ligeiramente bagunçada, mas a gente vai encaixando as pecinhas aqui e ao longo do papo, né? Eu queria que você falasse para mim, você já citou o seu filho, Danilo Moraes, que tem uma participação muito ativa nesse descasso aqui, e eu queria que você falasse de 2 gerações, uma antes de você e outra depois. Eu queria que você falasse dos seus pais e do seu filho. Porque legal, todos eles têm um papel muito importante na sua formação, né? Total. Você fez bem. Eu, quando falava muito desse trabalho aí, só fazendo uma voltinha rápida, eu também, na minha cabeça, passou muito um outro trabalho que a gente fez, o Suami, querido amigo, Suami Júnior, e o Danilo. Sim. Também fizemos um trabalho juntos, que eu um dia te dou um prazer de presente quando a gente se encontrar. Chama Miolo Mole. O Miolo Mole são esses 3, a base, e também ele ganhou no ano de 2023, não, foi antes da pandemia. E agora? Ele ganhou como 17. Ele ganhou em 23º lugar entre os 100 discos destacados naquele ano. Um orgulho para nós também, coisa que ninguém fica sabendo. Mas o orgulho não é para dizer, como eu sou legal. É para dizer, olha, né, entenderam o trabalho da gente. Então, você não avalia, o trabalho do Danilo foi simplesmente fundamental. Ele fez tudo no estúdio dele, praticamente, e o Suami e eu chegávamos lá, cantava, etc. E ele fazia toda a produção, detalhes de instrumentação e tal. Então, quero dizer com isso, já respondendo para você, a importância de você estar atento quando você vê que a pessoa, seja filho, seja desconhecido, seja uma pessoa até que você não gosta muito, mas que tem um assunto naquela praia que você procura, que é com ele que você tem que fazer, né? Então, o Suami e o Danilo foram fundamentais, assim como quando o Gilberto Gil grava. Gilberto Gil fez um disco agora, o Gilberto's Samba agora. Sim. Uma das coisas mais belas que se gravou na década. Até eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu. Os filhos dele, os meninos são excelentes músicos, tudo na miúda, trabalhando ali atrás. Sem os filhos, ele não faria essa obra de arte primorosa que ele acabou de fazer. Então, está explicado a atenção às gerações que vieram depois. As que vieram antes, nossa senhora, eu sou um amante da música que veio antes, desde Chiquinha Gonzaga, passando por Noel Rosa, Wilson Batista. Eu tinha comigo, agora eu me mudei recentemente, eu tinha uns 3.000 discos, CDs, do Tempo do Bem Brasil, que todo mundo levava. Então, eu tenho toda a história da grande música brasileira, tenho interesse por música erudita também, que eu estudei, né, música, mas o barato é a música popular brasileira para mim, né? Então, essa história toda explica. E quanto aos meus pais, que antecederam a mim, e os avós também, eram toda a família, grande parte da família, melhor dizendo, era muito musical. Muito musical. Minha mãe cantava, meus tios tinham dupla que hoje chama sertaneja, porque vieram do interior, Bragança, Paulista, Atibaia, e como a maioria dos que estão em São Paulo tem um pezinho no interior, né, ou no Nordeste e tal. Em suma, então,
eu desde menino, menino, criança, 2, 3, 5 anos, via os tios, eu ficava fascinado. E meu pai era um músico diletante com violão e cavaquinho. Eu passava na sala, via ele tocando com os olhos fechados, aquelas coisas simples do Guilhermando Reis, né? Ele era um homem simples, tal. Minha mãe cantando com a outra minha tia, enquanto fazia um almoço, aquela farra de família alegre italiana, etc., com descendência italiana. Os avós, tinha avó que tocava violino, vovô, o outro lá atrás, tá? A gente tinha apreço pelo teatro. Eu amo teatro, amo dança. Então, toda a família teve esse, né? Está no gene da gente, está no DNA da gente, né? E espero que, neto eu não tenho ainda, mas que, né, vai para frente. É aquela história que eu falei da sementinha, né? O Danilo, filho, quando ele era nenê, a gente ficava estudando, enquanto ele dormia, eu estava acordado, ele rodando por ali, e colocava, ele via tudo aquilo, era um ambiente alegre, do Premier, ele foi com 20, um mês, ele foi no show do Premier, dentro de um cestinho, no Sesc Pompeia, etc., e ouvindo em casa Quinteto Villa-Lobos, Alceu Valença de 82, tinha o Coração Bobo, Coração Bola, que é um CD antológico, ouvindo coisas engraçadas, coisas de toda sorte, né? Ouvindo Dona Ivone Lara, que é um primor de compositora e cantora, e ouvindo os contemporâneos depois e tal, né? E assim foi. Que bom. E me ocorreu aqui, né, Wander? Puxa vida, como que a gente tem. Se há uma riqueza legítima aí do Brasil, além das riquezas naturais, é a riqueza musical, né? Você pode ver pelo site lá, por exemplo, do Instituto Moreira Salles, lá que é o Discoteca Brasileira, que tem toda ou grande parte da discografia brasileira de 78 rotações digitalizada, né? Então, você passa a vida ouvindo aquilo, né? E é apenas a fase das gravações mecânicas até os anos 60, que aí pararam com os de fabricação dos 78 rotações, né? Então, só 60 anos da nossa história já é uma riqueza inestimável, né? Então, eu acho que a gente não conhecer essa história, ainda mais nessa época de internet, que é muito mais fácil, né? Se a gente tiver curiosidade, e a gente desbrava aí uma fronteira que pelo resto da vida a gente se deleita com isso, né? Para nós, né, para os que têm mais idade, a internet, inclusive, é muito mais favorável, no meu entender, até do que a nova geração que já nasceu nela. É impressionante, né? Hoje, todo dia, eu lanço lá, deixa eu ver aquele cara lá, ou a história de algum músico, uma música interessante. Mutantes, por exemplo, né? Mutantes, só para não me esquecer, que me veio a memória é fragmentada em tudo. Os Mutantes que você encontra no streaming, você escuta, você tem tudo, né? Quem ouvir com atenção, a gente tem um pouquinho complexo de vira-lata no Brasil, frente aos americanos, em algumas coisas sim, né? Hoje o país é um país até atrasado perto de tantos lugares aí, uma distribuição de renda injusta, tem coisas absurdas no Brasil, mas tem coisas maravilhosas. A capacidade musical, criativa, por causa da mistura, né, Érico? A miscigenação que é o grande barato, velho. A força da etnia negra na cultura brasileira é vital. Sem a presença das raízes africanas na nossa música, a gente teria uma música sem graça, morna. Então, e desgraçadamente ainda somos um país racista, né? E se dizima indígena como se dizima mosca, se acha que os indígenas atrapalham na floresta e trata-se, desde a libertação dos escravos, ainda não se não se abriu o devido lugar, né, para os descendentes que ainda sofrem preconceitos. Agora parece que está se abrindo um pouco, mas é uma desgraça completa isso que acontece no Brasil. E essas colaborações vitais, quem devia render homenagens todos os dias aos imigrantes, a toda essa gente que formou o Brasil, né? No entanto,
essa classe que domina, a classe supostamente pensante, né, despreza nossas raízes, né? Enfim. Mas eu viajei pra cacete agora aqui. Não E, imagina. nossa, que viagem, velho. Imagina. Não, Os meus- o É, legal, Wanda, que a gente falou, né? De você ter que ter uma postura não austera, não é essa a palavra, mas uma postura, vamos dizer, comportada, quando a gente está fazendo um trabalho para valer, né? Dentro do estúdio de gravação, ou é, mesmo fazendo aqui a entrevista da gente, né? é Eu lógico, fico lógico. preocupado com muitas coisas que eu não faço podcast de 5 horas, por exemplo. Então eu acho que a capacidade de suporte da bexiga humana, eu acho que é 1 hora no máximo para uma entrevista, sabe? Então a Boa, gente se boa, preocupa com Sérgio. esses detalhes e não deixa de viajar, Boa. né? Benditas viagens, né? A gente Eu precisa concordo. refletir, né? Porque as pessoas, a gente falou de tecnologia, as pessoas ficam brigando tanto na internet por coisas fúteis, né? Por É, coisas que com um sorriso talvez você resolvesse uma contenda, né? Uma quizumba lá, uma situação ruim, né? é verdade. E aí se perde essa capacidade de discernimento, de bom senso, né? Então as É, nossas viagens são saudáveis. A gente viaja, mas sempre volta pro chão. volta para o chão. E às vezes, né, como diz um amigo meu, a gente, para entender ou tentar falar alguma coisa mais profunda, pelo É, menos comigo, tentar falar alguma coisa importante, você precisa. Eu não consigo num foco só. Está tudo tão ligado, né? Tudo é, tão ligado. Quando eu falei dos mutantes, que eu ia falar do complexo de vira-lata, que está acabando um pouquinho é, no Brasil, é que eu queria dizer que os mutantes eles são tão legais e grandiosos, em algum momento maior, podem me crucificar, do que os Beatles. Os Beatles é a coisa mais maravilhosa que surgiu no século, para o meu gosto. Eu vi surgir desde o 62, Love Me Do, a primeira coisa, tudo mais. Então, meu Deus do céu. Mas eu estou dizendo que, sim, e ouçam os Mutantes, ouçam a Rita Lee, tudo que foi feito, cara. Uma cantora como a Elza Soares, por exemplo, é, que morou nos Estados Unidos, porque aqui não se dava valor. Não está nervoso? Morou lá. E todo mundo rendia homenagens a essa mulher incrível. Daí, o Sivuca. O Sivuca ficou tocando sanfona, ou acordeão, como queiram, em bares dos Estados Unidos, ganhava US$ 40 mil, mas ele queria voltar para o Brasil, mostrar o que ele sabia, né? Porque o Sivuca é outro músico do maior tamanho no planeta Terra. Né? Em suma, nem todos são como o Luiz Gonzaga, que conseguiram esse divisor de águas da música brasileira nos anos 50, chama-se Luiz Gonzaga. Né? E ele conseguiu tocar nos 7.200 municípios que tem no Brasil, ele visitou todos. Então é um acontecimento que deveria ir para o Guinness, ter uma estátua desse homem em todo canto. Né? Alguns precisam sair, porque uma música do Sivuca tem uma certa sofisticação instrumental, né? Esse Moacir Santos, que eu falei, sim. Da coisa, que fez muitas coisas, né? Ouro Negro, Sim, quem vê lá fora esses grandes jazzistas que fizeram a história maior da música norte-americana e, por extensão do mundo, quando ouvem os arranjos do Moacir Santos, do Tom Jobim, do Severino Araújo, os caras não acreditam, cara. Falam, mas, puta, esses caras, meu Deus do céu. E assim são alguns músicos brasileiros, guitarristas brasileiros. Nós temos no Premier, temos o Mário Manga, meu sim. irmão, meu amigo, que é um guitarrista de primeira grandeza, por exemplo, também. E tantos músicos que ele tem no Brasil, nossa senhora, se citar, né? Enfim, infinitos músicos que chegam lá fora, os caras falam, mas como é que esse cara faz isso aí, né? O Pepeu Gomes, que não sabe notação musical nenhuma, não estudou música formal, e o Pepeu Gomes arrasa nos Estados Unidos com a guitarra dele. Né? Precisa destacar esses ouros que nós temos para ver que a gente tem essa possibilidade. Na dança, o cinema agora. Por que o cinema norte-americano, além da grandeza natural, vai tão bem? Porque tem milhões de dólares investidos em cada produção. E cinema Exato. é dinheiro. Então, o cinema brasileiro, ok.
Não temos uma história tão grandiosa, mas injete grana total, como se injeta lá fora, você vê como o cinema brasileiro cresceria também, né? Então é questão do mercado, o capitalismo brasileiro é sem vergonha, é meio, né, alija muita gente. A viagem, Érico, a nossa própria democracia, que a democracia é o melhor regime, com todos os seus defeitos, ela é falha, ela não atende o Brasil inteiro. É uma democracia em formação, né? Ainda há muita gente fora, alijada do processo. Falta tanta coisa, esgoto pelo mundo afora, pelo Brasil afora. Ainda há fome. Por que não falar disso? Porque, poxa vida, um artista que estiver indiferente à realidade brasileira, não recomendo. Ô, Vande, e se você me permite, eu queria aproveitar aqui essas nossa homenagem a que tantas pessoas luminosas, né, da arte brasileira, né? Eu estava querendo achar uma maneira de expor essa paixão que eu tenho, mas aí fica a dica também, né, para quem quiser ouvir. Eu recomendo fortemente os discos de duetos da Doris Monteiro e do Miltinho. Nossa, esses discos são discos de cabeceira faz pelo menos uns 10 anos, sabe? São dois intérpretes assim de outra época, né? E que a Doris tem um canto suave, né? E ela amadureceu, ela surgiu muito menina, né? Até fez filmes e tudo. Tem uma voz juvenil, claro. Mas ela, amadurecendo, ela se torna uma intérprete, assim, de uma classe que é uma maravilha, né? E o Miltinho, que é o sambista, aquela malemolência que encantou um dia, encantou o futuro Zeca Pagodinho, né? O Miltinho é uma influência definitiva para o Zeca Pagodinho. Então essa dobradinha aí da Doris, o canto suave com o Miltinho, do samba, o intérprete com aquele vozeirão rasgado, né? Que se adaptava tanto ao romântico quanto ao samba, né? E a bossa nova, né? Doris, Miltinho e Charme. 3 volumes aí que vocês acham facilmente na internet. Eu recomendo entusiasticamente. Você entrou no fluxo dessa minha ideia, desses caras geniais. A gente fica com um pouquinho de pudor, não para querer falar para um público, de falar de algumas grandezas do passado, mas é necessário, porque essa gente, como você disse, essa sementinha plantada pela Doris, por isso que você citou pelo Miltinho, que tinha uma divisão no samba impensável. Né? Era uma forma de dividir, e aquela voz anasalada. E a Doris, eu quando menino, eu adorava. Ela tinha uma música chamada Moreno Vanderlei. E eu falava, essa música é para mim, ela está cantando para mim. Era uma coisa maravilhosa. Outro dia eu ouvi, eu tenho aqui, cara, vou ver se eu envio um caminho para você. A Elisete Cardoso, cantando com o Zimbo Trio. Mas, nossa senhora, aquilo é, sabe, uma epifania, é uma coisa. Eu vou te encaminhar, tomara que eu não me esqueça esse link, e você ouça e depois você me comenta dessa grandeza. E assim, essa citação sua e essa minha, assim são algumas do que existe. Outro dia, eu estava ouvindo que o selo Sesc fez o Premier, a caixa do Premier, com 7 álbuns, toda a nossa história, uma caixinha linda, toda bem feitinha, até esgotou no Sesc. E vai fazer agora, espero que role, está em negociação. O Premier vai fazer 50 anos em 2026. E nós vamos fazer um trabalho pelo selo Sesc. E o selo Sesc lançou coisas. O Wilson Batista, por exemplo, né, que é aquele que fez entre tantas, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. Então, quem ouve, eu falo, mas cara, esses homens e mulheres sem zero estudo formal, vinham às vezes de famílias pobres, das comunidades chamadas favelas, da Lapa do Rio de Janeiro e tudo, fizeram letras que espanta grandes poetas contemporâneos. Então, velho, quem não prestar atenção nisso está perdendo um filé mignon e fora o enriquecimento humano que lhe dá, principalmente se for artista, de qualquer área, para que você consiga ser um artista melhor. Como sempre fala Fernando Montenegro, esse monumento que nós temos aí, tanto que gerou aqueles filhos e a Fernandinha, que agora todo mundo está percebendo a grandeza dela, né?
Nossa, que bom. E que notícia para fechar essa entrevista, né? De uma provável boa e ruidosa comemoração aí dos 50 anos do Premier, que para mim vai ser um presente de aniversário também pelos meus 50 anos, né? Ah, que legal. Então faremos aniversário juntos, olha que beleza. Pronto. Olha que bacana. Para nós é um acontecimento bonito, porque o Premier está no estaleiro, como eu diria, está parado de vez em quando, mas ele está parado. E esse trabalho, a gente talvez, se ele rolar, porque depende de circunstâncias, mas já está em conversação há anos, e vai rolar. Daí que vai montar um show final para acabar, como diria o grupo Rumessa, é para acabar, e tudo, porque não faria sentido, né? Tudo mudou e tal, então o Premier fecha a tampa com esse trabalho de 50 anos, e se rolar esse ano aqui, nós estamos em 2025, para lançar em 2026. Fica aqui a dica também, não sei se essa informação não é primeira mão, mas eu não falei em podcast nenhum, porque eu não fiz nenhum esse ano ainda, e também não deu para fazer nenhum, eu estava envolvido num longa-metragem, mas que eu não fiz já tem um bom 6 meses que eu não faço nenhum. Então eu estou te falando coisas novas. Mas eu quero agradecer o teu convite e o teu apreço pela minha pessoa e também corroborar que, para todos que estão nos ouvindo, quem fizer música, teatro, né, não faça coisa de 3 horas, 4. O Zé Celso fazia, né? O Zé Celso é um gênio, mas enche o saco de qualquer um. Né? Tente fazer uma coisa condensada e fale o essencial e tudo, que é melhor. Então, o podcast de 1 hora é bem legal, assim, poderíamos continuar, mas não precisa. A gente aqui sobrevoou os assuntos, viajou e sobrevoou. E é sempre legal deixar no ilustre espectador aqui uma vontade de que a gente faça um episódio, uma parte 2, né, Vande? Então, eu queria te agradecer também imensamente, não só por você ter sido tão receptivo comigo, muito obrigado, viu? E você não sabe, como você falou, você não tem ideia do retorno que você pode ter de um disco, porque você é que fez o disco, né? Então, a gente de dentro do processo, a gente não tem noção. Como eu também não tenho, muitas vezes, com o trabalho que eu faço com cartoon, com quadrinhos e tudo, né? Mas, assim, quero te agradecer principalmente pelo bem que você faz na minha vida e de tantos, por meio da sua expressão mais forte aí da sua alma, que é a sua arte. Então, muitíssimo obrigado. Estamos juntos, viu, velho? Espero que a nossa fala, nossos sinais batam com pessoas e que, né, marquem alguém, ou se não marcar, vale a diversão de nos ouvir conversando sobre a coisa que o Brasil tem de melhor, que é a música, porque o futebol já não é mais. Um abraço grande para você, o Enzo, a todos que estão nos ouvindo, etc. e tal. E vou lançar um repto aqui, se der tempo. Eu gosto muito dessa cidade, eu estou falando a verdade, e eu gostaria de tocar aí um dia. Quem sabe agora, fazendo o meu novo trabalho, a gente num programa ou no Sesc ou algum outro local, a minha presença aí junto com o Danilo, com o Suame, fica aqui a chama, tá bom? Faremos uma campanha aí. E pronto. Eu gostaria que o nosso querido Enzo Oliveira colocasse aqui o slide, com o slide que a gente sempre fecha o nosso podcast, que é a maneira pela qual o pessoal, os nossos ilustres espectadores, podem encontrar os convidados aqui dos nossos episódios todos, né? Pelo mundo virtual, você encontra os nossos convidados do mundo real. O seu Instagram é Vande Doratiotto, com um T, Tioto, o To com 2 T's, tudo junto, com W, Vande com I, Doratiotto, 2 T's no final, Vande Doratiotto. Através do Instagram você pode acessar e encontrar toda a verve, os vídeos legais com as piadas, né, do Vande. As brincadeiras, né? Exato. Então, toda a verve, toda a arte do Vande, você pode encontrar no @Vande Doratiotto, com 2 T's e W no começo. Vande, obrigado. Esse que está na tela. Então, muito obrigado, o apreço também pelo seu trabalho. Obrigado. A gente precisa de pessoas como vocês, e senão a gente fica
sozinho. Obrigado, viu? Um abraço e um ano beleza para nós todos, dentro do possível, que o ano seja suave e vamos em frente. Beleza, até a próxima. Isso aí, pessoal. Tchau. Mais um ilustre convidado aqui no nosso ilustre podcast, que está no ar na TV Metropolitana de Piracicaba, toda quinta às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do YouTube do Ilustre Podcast. Estamos aqui, fechamos aqui a tampa do episódio 133 e em breve, na próxima quinta-feira, temos mais convidados aqui tão ilustres quanto o nosso querido Vandi Doratiotto. Um grande abraço, até quinta que vem.